Cara, precisa ter algum tipo de conhecimento prévio para executar esses lançamentos? Você precisa saber ler, escutar e é o suficiente. Eu não duvido que uma criança consiga entender o que está sendo escrito lá de tão simples. Inclusive, deve ser mais fácil convencer uma criança do que um adulto, que ele não tem os preconceitos, né? Dá para executar sozinho esses lançamentos? Ou você precisa ter um time grande? Na verdade, todos os três eu executei, eu e você, na época. A gente dividiu o trabalho. Mas extremamente muita gente executa sozinho. Eu acho até bom você executar tudo, absolutamente tudo sozinho, zipo de outra pessoa. Porque você aprende o processo. Nem que um dia você queira deixar de fazer uma das tarefas e contratar alguém, você vai saber fazer. Você vai saber se ela está fazendo bem feita, se não está. Você vai ter um entendimento empírico da coisa, eu aconselho. Inclusive, eu acho que até é um bom investimento de tempo. Você aprender a fazer tudo sozinho para você sacar isso. Quem não sabe, como já diria nossa avó, né? Quem não sabe fazer, não sabe mandar. Não sabe fazer, não sabe mandar. Então, eu acho que se você procurar fazer o outsourcing sem saber fazer muito cedo, você vai estar perdendo tempo ao invés de estar ganhando tempo. Eu acho que terceirizar é muito bom, desde que você saiba fazer. Se você não souber, é mais complicado. Fica caro e não dá o resultado que você imagina. E a gente tem diversos estudos de caso disso, né? De pessoa que quis terceirizar. Ítalo Ventura quis terceirizar, deu errado. Eu entrevistei a Cris Bock, né? Também quis terceirizar, deu errado, muito cedo. Tem vários casos. Quando a gente fala em utilizar esses 3 lançamentos aí para chegar aos 6 e 7, qual que é um erro que as pessoas cometem muito ao utilizar, pensando assim, utilizar esses 3 lançamentos no negócio dela? No lançamento de semente, o erro é pular. Ela foi com uma ganância muito grande, ela pula etapas. Não testa a oferta, acaba produzindo um produto e tende a ter um retrabalho muito maior. Procrastina na produção e às vezes até produz um produto que não é bem testado, que não tem um feedback. Então, pular o lançamento de semente é um erro muito grande. Porque ele se você não, eu não falo, você não precisa vender muito no lançamento de semente, você só precisa vender uma. Achar uma pessoa é o suficiente para provar o conceito, né? Um cisne negro é o suficiente para provar que nem todos os cisnes são brancos. É um. Então, semente é essa. No interno existem... O interno é uma academia. Existem muito... A gente podia falar um podcast só sobre erros do lançamento interno. Primeiro erro do lançamento interno é porque ele é um pouco mais complicado. Um pouco mais... Ele não é complicado, mas ele é mais... Tem muito mais tarefas para se fazer. O erro é pular essas tarefas. As pessoas pulam que pulam. Elas pulam elas acham que sabem mais. E tá tudo bem elas acharem. Só que o problema é que isso custa bastante. Elas mexem na receita. No semente talvez nem tanto, mas no interno elas mexem muito na receita. Porque elas tentam evitar trabalho. E é esse evitar trabalho que acaba dando trabalho para elas. Retrabalho. Então o lançamento interno é você seguir espartanamente o que está lá. É muito. E no lançamento relâmpago, é executar o lançamento relâmpago quando você ainda não tem lista nem produtos. Muito cedo. Né? Você não dá antibiótico para um recém-nascido necessariamente. Então tem que tomar cuidado com o que você está dando para um recém-nascido. O organismo dele ainda não... Tem coisas que você pode dar, tem coisas que você não pode dar, porque o organismo dele ainda não está maduro o suficiente. O lançamento relâmpago ele vai tender a funcionar para negócios que já atingiram uma certa maturidade. Então, se você tem um negócio físico e quer fazer dinheiro, o lançamento relâmpago é fenomenal. Se você é um aspirante empreendedor, está entrando na forma de executar o relâmpago, você não vai tender a ter muito resultado, porque você colocou no timing errado. Então, timing é importante. Receita do bolo, o tempo é importante. Coloca, sei lá, o chocolate antes da manteiga para você ver o que acontece. Prega tudo. Então,
Não é porque você sabe que tem chocolate que você vai colocar antes da manteiga. Então você tem que ficar ligado no time, ter um pouco de paciência, mas ele é uma excelente maneira de você gerar caixa. E para esses 3 tipos de lançamento, o produto é o mesmo? Ou você tem que, ou é de produtos diferentes para cada um deles? Você tem que ter um produto diferente para cada um? Pelo contrário, geralmente você constrói isso no mesmo produto. Quando você muda o produto, aí você tende a ter que começar um outro ciclo evolutivo. Tende. Talvez não de 7 lançamentos, mas outro, porque você perde um pouco da inteligência e ganha no negócio. Tem muita inteligência que você ganha no lançamento de semente, no lançamento interno. Tem várias coisas que você só ganha entrando em campo. Então, quando você muda o produto, você perde um pouco essa inteligência. Não perde tudo, mas perde. Então aí você não começa do zero, mas você recomeça. E é por isso que mesmo eu entrando num outro nicho de mercado, vou tender a fazer. Não vou demorar. Talvez não demore 7, porque eu sou um cara mais acima da média pelo meu nível de expertise, mas não é da primeira vez que eu acerto um lançamento 6 em 7, necessariamente. Porque eu não tenho essa inteligência. Eu tenho que botar algumas coisas, ver a resposta do mercado, analisar, redirecionar o avião. O foguete, né? A gente vai, coloca o foguete na lua, de repente bate um vento, a gente vai para o lado, você olha para a lua, redireciona o foguete. Não é tipo, você dá uma direção para o foguete chega lá no 6 em 7. Não é assim, porque coisas acontecem que são completamente imprevisíveis para a gente no momento de lançamento. Então, é necessário reajustes. Nada de errado, você pega a média temperatura, um pouco mais para lá, um pouco mais para cá, e eventualmente você chega lá. Mas é importante entender isso. As coisas no veleiro, você coloca o veleiro em direção a uma ilha, você tem que estar reajustando de acordo com as mudanças de condições climáticas. Às vezes chove, às vezes não chove, às vezes venta mais, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Não tem como prever 100% isso na vida real. Mas tem como reajustar, se você sabe reajustar a vela. E quanto tempo depois que uma pessoa faz um semente, vamos supor, ela fez o semente, validou a oferta, fez uma venda. Quanto tempo depois ela deve ir para o interno? Ela pode ir na semana seguinte, se ela quiser. O que vai definir se ela construiu a audiência dela? Tem uma série de pré-requisitos para fazer o interno. E um deles é a construção de audiência. Se ela já tem audiência, vamos supor que a pessoa está lançando alguém, a gente falou sobre isso, se essa pessoa já tem audiência, ela pode ir para o interno na semana seguinte. Nada para ela. Então, se já tem audiência, se não tem audiência, ela vai ter que fomentar, alimentar a máquina do foguete, botar combustível no foguete. E aí depende o quão rápido ela consegue fazer isso. Algumas pessoas são mais rápidas, outras são mais devagar, depende do nicho, depende da quantidade de conteúdo que ela fez antes, depende de muita coisa. Mas aí, no máximo, eu diria que 2 meses. Se ela não tiver nada, ela consegue construir de novo em 2 meses. 1 mês e meio, 2 meses. No mínimo na semana seguinte. Se ela estiver demorando, se ela fazer mais que na semana seguinte, tá rápido. Se ela demorar mais de 2 meses, tá bem devagar. Pode demorar. Tem gente que, tem menos tempo, tem menos prioridade, sei lá. Se demorar mais de 2 meses é porque ela não tá no ritmo certo. Quando eu estou mentorando meus alunos, a gente faz junto, tem feito junto, entre 1 mês e meio e 2. O que seria uma dica prática, um próximo passo? Olha, o próximo passo é entender que se você nunca lançou, é você entender que seu primeiro lançamento deve ser um lançamento semente. Esse entendimento, agora a gente está falando de estratégia. E você entender que nesse lançamento de semente você precisa de um cisne negro, que provam que nem todos os cisnes são brancos. Se você esperar demais do seu lançamento de semente, é um erro estratégico, evolutivo. Que nem esperar demais de um feto, que nem esperar demais de uma sementinha de uma árvore. É difícil, é um erro estratégico. Não subestime ele, mas não pode ser 0. A semente tem que existir. Então é só saber disso. É o seu lançamento de semente. E para 99,9% das pessoas é esse lançamento que você tem que ir. Agora, se você já tem um negócio e quer fazer um caixa, eu te dou a permissão de fazer um relâmpago.
mas raras vezes eu vou te aconselhar, eu não sei nem quais são as ocasiões, eu vou te aconselhar a fazer um interno. Dito tudo isso, ótimo. Você sabe que você só precisa prestar atenção nos seus próximos 20 metros. Esquecer o resto. É importante saber que existe. Mas mais importante não é saber se é martelo, furadeira ou serrote. Cada um tem sua razão, cada um tem seu tempo. Mas cada um tem uma condição onde funciona e não funciona. Tenta serrar uma madeira com a furadeira e vai dar trabalho. Tenta bater um prego com serrote, também vai dar trabalho. Então lembra, recorda. Tô começando, é semente. Já tem empresa, quer um caixazinho extra, é relâmpago. E é raro alguém que vai... E geralmente depois do semente... Se você já fez um semente, geralmente você não estaria me escutando aqui. Aí você já é aluno da fórmula, aí você vai para o interno. Quando for para o interno, segue o passo a passo, segue a receita, senão você vai estar potencialmente, estatisticamente, roubando o seu próprio tempo, criando um retrabalho. Eu não sei se eu não consigo ver uma dica mais prática, Hugo, uma coisa que é mais filosófica. Entender. Receita relacionado a isso, acho que é entender mesmo. Que você tem que focar no próximo passo e não ficar olhando lá na frente. Não ficar olhando interno. Prático. Escreve isso, que vai fazer falta lá na frente. Não fuja da receita e foque só no próximo passo.